Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por este tempo abençoado de louvor. Vamos ler a palavra de Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11, versículo 28, texto muito conhecido, que diz assim, 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Versículo 30, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém. Nós temos diante de nós um texto que a maioria dos cristãos sabem de cor. Foi a frase que só Jesus pôde pronunciar, olhando para a humanidade e dizendo, vinde a mim. Ninguém, nunca antes dele e ninguém depois dele, ninguém antes pôde e ninguém poderá dizer, vinde a mim. Jesus foi o único. E eu quero tomar esse texto para nós aprendermos os ensinamentos de Jesus, que são simples para a solução de problemas complexos. Nós vamos aprender que os feitos de Deus são sempre poderosos, mas simples e de graça. Os feitos dos homens, isso não é possível. Uma coisa humana, quando ela é poderosa, ela nunca é simples e muito menos de graça. Os feitos humanos não são assim, mas os feitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que ele sempre ensina coisas simples, que deve ser obedecida, deve ser praticada, para resolver as situações mais complicadas da vida. Diferente daquilo que faz a religião, daquilo que faz a seita, daquilo que faz a filosofia, enfim, de qualquer caminho humano. Tudo que é humano, essas três coisas, poder, simplicidade e graça, elas não combinam, elas não coabitam. Mas é isso que a gente vai aprender com Deus. Nós sabemos que as coisas impagáveis, elas são gratuitas. As coisas mais caras da vida são de graça. Quando você presta atenção em coisas simples, como o ar que respiramos. Quanto custa um dia de oxigênio num hospital? É possível pagar? Sim, mas não todos. E isso é para fazer um órgão funcionar. Agora você imagina todos, o tempo todo. E isso é uma bênção que a gente tem o tempo todo, não reconhecida, mas a gente está de posse dela. Isso é uma bênção extraordinária, a bênção da vida. E Deus dá isso de graça. E quando alguma coisa na gente estraga, ou ameaça de estragar, ou parar de funcionar, quando tem conserto, ou enquanto é tempo de consertar, sempre é muito difícil, muito caro e não é para todos. Nós temos 1 milhão de milagres acontecendo em nós o tempo todo, e se algum deles não acontecer, se alguma coisa complicar, se tiver conserto, porque tem um dia que a ciência diz, olha, esse não tem mais jeito, aí não tem mais conserto. Isso eu estou falando do corpo. Quando a ciência diz isso, o corpo volta para o pó. E a alma? A alma, a Bíblia diz que se ela não for curada ou consertada, o termo bíblico para curar e salvar é o mesmo no grego. É que a tradução para curar, ela se refere ao corpo, e a tradução para salvar se refere à cura espiritual. Mas o termo é o mesmo, a fonte
é a mesma. Então o corpo, quando ele não tem mais cura, ele vira pó. E acabou. Veio da terra e volta para a terra. Mas o espírito e a alma, que são inseparáveis, quando não curados, eles vão viver no sofrimento. Vão viver no sofrimento e para sempre. Então, queridos, a solução de Deus para todos os problemas da humanidade é um convite de Jesus dizendo: vinde a mim. Tem coisa mais simples que isso? Deus, na sua onisciência, o insondável Deus, o poderoso Criador, Ele olha para todo mundo e Ele sabe mais de você do que você mesmo. Ele conhece a tua vida desde o primeiro dia em que você respirou até o último. E Ele sabe todos os seus problemas, todos os seus dilemas, tudo que você vai viver e enfrentar. E a solução para tudo que você precisar de Deus, Ele planejou Jesus, que é o Deus entre nós, é o Deus humanizado. Deus dá um diagnóstico da humanidade inteira e diz: qualquer tipo de problema que você tiver, quando você tiver, na intensidade que você tiver, você tem Jesus. Jesus resolve esse tipo de problema. Ele é o grande eu sou. Quando nós falamos que Ele é o grande eu sou o quê? Ele é o que você precisar. Ele é o amigo, se você precisar de um amigo. Ele é teu pai, se você precisar de um pai. Ele é a mãe, se você precisar da mãe. Ele é o Salvador, Ele é o bom pastor. Ele é a porta, Ele é a luz. É o grande eu sou. A solução de Deus para todos os problemas da humanidade é um convite. É um convite que, se você aceitar, você tem 3 deveres. Simples. Mas como é um convite, pode ser aceito ou pode ser rejeitado. Então Jesus olha para a humanidade e diz assim: olha, vinde a mim. Aí você diz assim: isso daí eu já sei. Mas esse é o problema, que a gente, por saber, a gente acha que esse vinde a mim é porque um dia a gente veio. Não, isso é vinde todas as vezes que. Todos os momentos que precisar, que tiver necessidade, dúvida, inseguro, não sabe o que fazer, não sabe como resolver. É um vinde a mim permanente. Não é pensar assim: um dia eu levantei a mão e aceitei Jesus e eu já vim, agora qual é o próximo passo? Não, é um vinde para ficar, para existir, para coabitar, para se relacionar para sempre. Não é durante algum tempo, ou durante o culto, ou em alguns momentos de apavoramento. Não, é um vinde. É vir para a origem, para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Vir a mim. É uma decisão pessoal, ninguém pode me empurrar, ninguém pode me arrastar, ninguém pode ir por mim, o problema é meu. Tem como transferir. A dúvida é minha, a insegurança é minha, a tristeza é minha, a angústia é minha. Então não posso falar para você: vai lá por mim. Não, é um convite pessoal: vinde. Vinde. Quem me entendeu, diga amém. Entendendo o convite, ele diz: a mim. Isso é um endereço, a mim. E você não pode errar. Tem gente que pensa que ele tem que ir numa igreja. Tem gente que pensa que ele tem que fazer uma corrente. Outro acha que ele tem que comprar uma Bíblia. Outro acha que ele tem que pregar. Não é nada disso que ele está dizendo. Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Na época da ciência avançada agora, nós sabemos endereços eletrônicos. Não pode errar uma letrinha. Quem mexe com receita sabe que não dá para inverter ingredientes. Sal e açúcar são muito parecidos, mas não caia na besteira de colocar um no lugar do outro. Vai comprometer a estrutura inteira. Então, vinde a mim, Jesus está dizendo: olha, você precisa vir a mim. Qual o problema? Qualquer problema. Qual assunto? Qualquer assunto. Qual é a dor? Qualquer tipo de dor.
Ele é Deus. Ah, mas Jesus não morreu? Não, se você ler Apocalipse, você vai ver que ele está vivo entre nós. Apocalipse 1, é o Cristo glorificado revelado. Ele disse, eu estou. Ele não disse, eu estarei. Eu estou convosco. Ele não disse, talvez. Ele não disse, depende. Ele não está ao alcance dos meus olhos. Mas ele está ao alcance da minha fé. Ao alcance da minha vida. E ele é Deus. Se ele disse que ele está, ele está. Quando ele diz, vinde a mim, nós temos aqui um convite, que é um convite pessoal. Ele está dizendo que ele está esperando. Em outros lugares ele ensinou que nós devemos ir, que isso não o incomoda. Ele mandou buscar de todo o coração, que quem o busca acha. E esse a mim é o endereço. Você não pode ir a nada parecido, a nada similar, ou alguma coisa que não seja ele, pessoalmente. Encontro pessoalmente. Eu sei que isso é o ABC da conversão, mas era assim que Jesus tratava com os seus grandes apóstolos que começaram com os pequenos discípulos. Você sabe na Bíblia que teve 2 pescas milagrosas. Por que 2? A primeira foi no começo do ministério de Jesus, quando eles tinham trabalhado a noite toda, não apanharam nada, decepcionados. Jesus entrou no barco, pregou o evangelho, curou os enfermos, falou, agora vamos para o meio do mar. Chegou no meio do mar e falou assim, lançai a rede. E eles disseram para Jesus assim, a gente fez isso a noite inteira. A gente sabe pescar, a gente vive disso, não tem peixe aqui. Jesus disse, joga do lado direito. Eles obedeceram, observando para Jesus, que eles já tinham jogado a rede ali. Só que agora eles iam jogar porque ele havia mandado. Então, de acordo com a sua palavra, nós vamos jogar. E os irmãos sabem que as redes se encheram de peixe e tiveram trabalho para tirar. Jesus estava no barco. 3 anos depois, 3 anos e meio depois, Jesus morreu, muitos deles voltaram a pescar, Jesus ressuscitou, nem todos ainda acreditavam que ele estava ressurreto, e eles estão no mar pescando, pescaram a noite toda, Jesus está na praia, e ele grita lá da praia, ei, vocês apanharam alguma coisa? E eles disseram, não, nada. Ele falou, olha, rede do lado direito do barco. 3 anos e meio depois. Parecia um conselho de um estranho, ninguém reconheceu Jesus até aí. E quando eles jogaram a rede do lado direito do barco, elas pesaram. João, antenado, focado, falou, Pedro, é o Senhor. É o Senhor. E era o Senhor. Rede do lado direito do barco. Simples. Vinde a mim. Rede do lado direito do barco. Quantas vezes Jesus deu resposta simples, ensinamento simples para problemas complicadíssimos. Teve alguém que chegou em Jesus e falou, Senhor, olha a minha situação, o Senhor pode fazer alguma coisa? Ele falou, se eu posso, se você pode crer. Alguém disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna, querendo chamar Jesus por um nível... eu estou falando com Deus, eu estou falando com Cristo, estou falando com um profeta. Vamos levar essa conversa, pergunta para um nível alto. E Jesus disse assim, você conhece a lei? Conheço. Falei, então faz isso e você viverá eternamente. Resposta simples. O engano é sutil. As seitas trabalham numa área em que elas não podem ser checadas. Elas criam emaranhados, elas criam complicações, e alguém entende que quanto mais a coisa é complicada, mais importante deve ser. Quanto mais cara, maior deve ser o seu valor. Porque é assim entre os homens.
Porque entre os homens, coisas que são poderosas são caras. E não são simples. E não é para todos. Agora Deus vem e diz, é para todos, é poderoso, é simples e é de graça. E porque Ele deixa as coisas nesse preço de graça, nesse nível de compreensão simples, a gente perde o interesse. Acha que não é de Deus, que não tem valor. Porque nós somos humanos, nós estamos mais propensos a ser aprendizes de Adão ou de fariseus e saduceus, que são religiosos, do que aprendizes de Jesus. Nós gostamos de coisas complicadas. Elas nos atraem. Gostamos de coisas caras. Parece que ela nos tira daquele caminho comum de que é para todo mundo, é só para quem pode. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, queridos, nós teríamos que dizer assim, bom, primeiro obstáculo, vencido, é vir a Jesus, fácil, já fiz. Não. Multidões perecerão eternamente por não conseguirem, ao longo de toda a sua vida, ter um encontro pessoal com Jesus. Eles não terão dificuldade de entrar numa igreja, eles não terão dificuldade de cumprir regulamentos, eles não terão dificuldade de fazer sacrifícios, mas parece que dentro deles e fora deles, tudo conspira para encontrar barreiras e dificuldades para não ter um encontro pessoal com Jesus. A Bíblia revela que milhares e milhares de pessoas interessantes, inteligentes, pessoas de bem, pessoas de todo tipo, eles não conseguirão atender este chamado simples para a vida eterna. Vinde a mim. Se ele tivesse dito, pague isso, cumpra tal promessa, ou faça isso, ou procure esse endereço, descubra o segredo, talvez eles entrariam. Mas porque ele disse, vinde a mim, muitos nunca conseguirão. É um encontro pessoal. Aí eu pergunto, como algo tão fácil pode se tornar um obstáculo tão grande? É a conspiração do homem caído dentro de nós, e a conspiração do mundo espiritual da maldade fora da gente, tentando a todo custo, dentro de você e fora de você, evitar o encontro com Jesus, porque o encontro com Jesus é o fim de qualquer pacto, é o fim de qualquer morte, é o fim de qualquer aborrecimento, enfim, é o fim de qualquer engano, é o fim de qualquer cadeia, é o fim de qualquer prisão, é o fim de qualquer tipo de perdição. O encontro com Jesus é muito perigoso para muita gente, para muitas coisas. Como a Bíblia. Tem países que você não pode ter uma Bíblia, esse livro é considerado perigoso. Você pode ter droga, você pode ter arma, mas você não pode ter Bíblia. É um livro perigoso. Para quem que é perigoso? Para quem conspira contra Deus e contra a vida humana. É um obstáculo simples. Fomos diagnosticados por Deus na sua onisciência. Ele falou, sei quem é você, sei de tudo que vai precisar. E você tem que fazer 3 coisas. A primeira delas é vir a mim. Quando? De madrugada, domingo, sábado, a hora que você quiser, quando você precisar. É um vir para permanecer, é um convite pessoal para habitar, para viver e existir nele. Foi para isso que nós fomos criados, por ele, nele, com ele. Desligar-se dele é complicar a vida. É perder a vida. É um convite para voltar para onde a gente nunca deveria ter saído. Obstáculo simples, porém, se vencido, um cristão interessado, focado, ele, na própria salvação, ele vai perceber a simplicidade do convite e a grandiosidade, a graciosidade da recompensa. Você pode procurar na sua memória testemunhos, livros, Bíblia, história, 6.000 anos que a gente está aqui na face da terra, você vai ver que aqueles que atenderam esse convite e passaram a viver em Jesus,
quais foram as suas recompensas. E você vai ver que aqueles que não conseguiram vencer este primeiro obstáculo, cumprir com esse primeiro dever, para resolver os seus próprios problemas, como que eles terminam a vida frustrados, decepcionados e enganados. Isso é um aviso. O convite, ele existe. É Deus, nos ensinamentos de Jesus, apresentando soluções simples para os problemas complexos da vida. Então, seja lá o que você tiver, o que você estiver vivendo hoje, seus medos, sua ansiedade, sua preocupação, seus inimigos, seus sonhos, angústia, tristeza, insegurança, injustiça, seja lá o que for. Se você pudesse olhar para Jesus e perguntar, para Deus e perguntar, o que eu faço? Ele vai dizer, vem falar comigo, vem viver comigo, vinde a mim. Eu sei resolver tudo isso daí. O cego de nascença é o único cego que Jesus curou que fala que é de nascença. Os outros ficaram cegos. Ele foi o único que Jesus cuspiu na terra e fez barro. O homem foi feito do quê? Do barro. Quem tem defeito de nascença tem defeito de fabricação, de origem. Simples, né? Como é que faz uma peça assim ao vivo e a cores? Uma peça viva. Faz um barro, esfrega no olho e fala, vai lavar que você vai ver. Tira o excesso aí. Não somente fez, como nos ensinou. Ele falou, eu estou convosco. Porque nós temos tantas dificuldades em lidar com os nossos medos, com os nossos problemas, porque às vezes nós passamos por esse processo da primeira pesca até a segunda pesca. Na primeira pesca eles eram humildes aprendizes, na segunda eles já eram confiantes, aprenderam com Jesus durante 3 anos e meio, já tinham esquecido, rede do lado direito do barco. Já se achavam mestres. E Jesus ensinou as origens, falou, olha, é assim que se vive com Deus. Rede do lado direito do barco. Ele é que sabe onde estão os peixes. Na primeira, perguntou, onde está a vossa fé? Podia estar no barco, podia estar na rede, podia estar na habilidade do braço. Ele queria saber, onde está a sua fé? A confiança sua hoje para resolver os problemas da sua vida está na ciência, está no homem, está na sua determinação, força, vontade, otimismo, ou está no Senhor? Se está no Senhor, ele disse, vinde a mim. Seja qual for a situação, qual for a hora do dia. Simples assim. Amém, queridos? O segundo obstáculo que Jesus falou que é um dever humano, porque Deus já veio até nós. Ele falou, tomai sobre vós o meu jugo. Isso está no convite. Vinde a mim. E, que mais? Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, nem todo mundo sabe o que é. Jugo é canga. Canga é aquela peça de madeira que se coloca no lombo do animal para atrelá-lo a outro. O que está atrelado no jugo, ele é obrigado a seguir o outro, que é o guia. Geralmente se coloca no jugo um animal que precisa ser disciplinado, e ele é atrelado com aquele que é o disciplinador, que é o obediente, que é o que já cumpre ordens, faz o que tem que ser feito. Então é jugo. Depois que ele coloca o pescoço dele no jugo, aí ele não tem mais como sair dali. Ele está preso ao outro e ele vai fazer tudo o que o outro fizer. O outro vai puxá-lo. E Jesus usou esse exemplo, que era uma coisa que eles sabiam, eles faziam isso, eles lavravam a terra, eles usavam jugo. Ele usou isso para dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Está aí uma coisa que o cristão esquece muito rápido. Ele acha que com Jesus não tem jugo. Ele acha que Jesus é paz e amor, Jesus é bênção,
ele não tem direito a nada, ele só tem que obedecer, ele só tem que atender, ele tem mais é que responder, porque ele prometeu, e ele é ele. Isso é um conceito humano, religioso, enganoso, que leva a pessoa para a perdição. Jesus disse, você precisa tomar sobre você, tomai sobre vós. E é você que toma. Ele não impõe o meu jugo. Ele está dizendo, coloca o teu pescoço aqui, ó, comigo, onde eu pus o meu por você. Por que Jesus está com jugo? Para me salvar, para te salvar, por nós. Ele está dizendo, eu coloco o meu pescoço aqui em obediência, eu deixo o céu de glória, os anjos, a vida celestial, e me torno um humano, e venho aqui, me submeto para ensinar a você o que você tem que fazer, mas você não quer colocar o teu pescoço aqui comigo. Eu não preciso de jugo, o jugo é teu. O jugo dele, que ele chama de dele, é o por nós. Quando ele fala, meu jugo, qual que é o jugo de Jesus? Salvar-me. Por que ele está na cruz? Por mim, pecador. Por que ele se humanizou? Por mim, pecador. Por que ele sofreu? Por mim, pecador. Ele não tinha que aprender obediência, ele tomou o jugo para me ensinar a obediência. Aí nós, cristãos, né, vamos ficando conhecedores profundos da palavra, nós temos dificuldade em entender que esse jugo é um jugo de Jesus para me salvar. Ele está dizendo, você tem que se comprometer com isso. Não tem como você ser salvo, ou ser atendido, ou qualquer hora do dia e da noite clamar por Jesus, ele estar presente, se você é descomprometido. Você não está nunca ali com ele. É um vai e vem. É um talvez eu vou. Não existe um compromisso. Aí quando fala em compromisso, as pessoas se assustam, né? Vixe, compromisso, comprometer-se, jugo. Jesus já avisou, o meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Ele está dizendo, viver sem Jesus, a vida vai ficar mais pesada. Se comprometer com qualquer outra coisa, o fardo será pior. Então, se é que tem que se comprometer para viver a vida, ele falou, se comprometa comigo. Já que você vai ser um lutador pela sua vida, já que você vai ter que enfrentar, porque está ordenado a todos os homens da face da terra, todos os seres humanos da face da terra, em fadigas viverás todos os dias da sua vida, então não tem vida sem fadiga para ninguém, você vai ter que vencer, labutar. Se você não se comprometer com Deus, você vai se comprometer com alguma outra coisa. Tem compromissos aí. Que você querendo ou não, você fez. Por necessidade ou por alguma outra razão, você está comprometido. Ele disse, olha, o meu fardo é leve. Tem gente que diz, eu não consigo me comprometer com Deus. Você vai ver ele comprometido com coisas piores, horríveis. E ainda que tenha um destino horrível. É só a gente perguntar, quem não está comprometido com Deus, o que resta? O diabo. Quem não está no reino dos céus, o que resta? O mundo. Quem não está comprometido com a verdade, o que resta? O engano. Quem não está comprometido com Cristo, vem aí o anticristo. Quem não está comprometido com o evangelho da luz, vem o engano das trevas. Então, muita gente, quando eles fica sabendo que cristianismo é compromisso, eles dão um passo atrás. Eles recuam, apresentam brilhantes desculpas. Não, é porque eu ouço algumas de chorar. É porque eu não quero ser um mau cristão. Se for para mim ser um cristão como muitos que eu conheço, eu prefiro nem ser. Então, um dia que eu melhorar, eu vou me comprometer.
Ninguém melhora para Deus, a pessoa melhora em Deus. Não vai melhorar nunca. Foi o que disseram para Jesus, né, na parábola da grande ceia, quando ele mandou o convite para a vida eterna. Ah, comprei um campo, casei, tenho compromissos. Então, queridos, é fácil de entender. Ele falou, você precisa, segundo obstáculo, tomai sobre vós o meu jugo. Muita gente vai aceitar a vida eterna sem Deus por não conseguir vencer esse obstáculo. Lamentavelmente. Alguns que até conseguiram vir a Jesus, atenderam o vinde, acertaram o endereço a mim, mas quando chegou, tomai sobre vós o meu jugo, eles não conseguiram vencer este obstáculo, cumprir com este propósito, que é colocar o seu pescoço, comprometer a sua vida, dar a sua vida para quem deu a vida dele por você primeiro, aceitar morrer por quem morreu por você. Compromisso, fidelidade. Tem alguém muito disposto a me salvar, a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário, e eu estou muito disposto a ser salvo. Ele me quer muito e eu quero muito. Ele veio de muito longe por mim e eu quero viver os meus dias por ele. Isso é tomar sobre vós o meu jugo. Porque se você não coloca o seu pescoço ali onde Jesus colocou o dele, você nunca vai aprender com ele. Ele é o guia. Ele veio ser humano para ensinar todo ser humano o humano que Deus quer que sejamos. A religião não, a religião coloca fardos, a religião coloca peso, a religião complica o caminho do céu. A religião diz para você abrir mão de coisas que são indispensáveis e diz para você fazer coisas que não têm o menor valor. Jesus denunciou eles dizendo, olha, vocês colocam cargas, vocês sobrecarregam as pessoas a fazerem coisas que vocês não fazem. Agora, isso foi Jesus quem falou. Ele falou, vocês precisam tomar sobre vós o meu jugo. Quem tem que tomar o jugo? Quem veio a ele, está no convite. A experiência pessoal. Então, se nós já tivemos a experiência pessoal de aceitar Jesus, de viver com Jesus, você precisa estar comprometido com isso. Tem alguém querendo me levar para o céu e está comprometido com isso, com juramento. Sabia que Deus, para nos salvar, Ele fez promessa com juramento por Ele mesmo, por não ter ninguém acima dele para jurar. Ele está comprometido com Ele mesmo com um juramento. Ele diz, em dizendo te abençoarei, te abençoarei. Não tem ninguém acima. Mas com juramento, Ele está comprometido em nos salvar. E quer saber o quanto a gente quer ser salvo. Coloque o seu pescoço nessa canga. Comprometa-se com Jesus. Não fica descomprometido, não. Não fica vai e volta. Não fica, estou pensando, não sei, talvez. A vida pode fugir do controle a qualquer momento. A eternidade pode escapar a qualquer momento. É perigoso viver sem Jesus. É perigoso viver sem Ele. Ele é o guia, Ele é o caminho, Ele é o Salvador. Ele falou, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Vem juntinho. Ele veio aqui para nos salvar. E nós temos que fazer isso. A gente sabe disso? Sabe. Mas a gente esquece desses detalhezinhos. Que as coisas simples, elas são para serem entendidas e praticadas. Porque elas têm alcance insondável. São poderosas. São princípios que a gente não pode esquecer nunca. Como rede do lado direito do barco. Quantas vezes, depois de 3 anos de ministério, Jesus disse, já não vos disse?
Outra vez vos digo. Vocês não estão sabendo ainda? Mais de uma vez ele repetia o mesmo ensinamento, dizendo, é assim, é simples. E o terceiro obstáculo no convite é aprender de mim. Aí a gente responde assim, isso daí eu já sei, já aprendemos. Não, nós só aprendemos de fato aquilo que nós nos tornamos capazes de fazer. E aí eu vou ver que aprender de fato é se tornar capaz de praticar. Porque se você não consegue praticar, você não pode falar que aprendeu a dirigir se você não consegue dirigir. Você não pode dizer que aprendeu a cozinhar se você não consegue cozer. Ninguém pode dizer que ele aprendeu alguma coisa se ele não é capaz de fazer. Simples, quando João pregou o evangelho dizendo, olha, é chegado a vós o reino dos céus. O que é chegado? Reino dos céus. Deus disse que o céu está aberto, pode entrar. O que precisa? Arrependimento. Aí no dia seguinte tem um monte de gente na fila do batismo sem arrependimento. O que ele disse? Raça de víboras, quem vos ensinou? Aprender de Jesus. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se você não foi capaz de arrepender-se, você não aprendeu arrependimento. Se você não é capaz de amar, você não aprendeu o amor. Se você não é capaz de perdoar, você não aprendeu o perdão. Se você não é capaz de obedecer, você não aprendeu a obediência. Você achou que era mestre já. Eu pensei que pelo fato de eu ser pastor, eu já sabia tudo. Mas quando eu vejo uma coisa que eu não sou capaz de fazer, é porque eu não aprendi ela ainda. Eu não consigo fazer. João diz, quem foi que ensinou vocês isso? Isso que vocês estão praticando, aprenderam aonde? Com quem? Da sua própria cabeça? Algum mestre? É um ensinamento que vem de infância. Na nossa vida, muitas pessoas passam por ela ensinando coisas. A pergunta é, quem vos induziu? Foi induzido por quem? A entrar na fila do batismo para entrar no reino do céu sem arrependimento. Ele falou, não, o machado já está posto à raiz das árvores, e quem não se arrepender vai ser como a palha que vai ser cortado, e o trigo vai para o celeiro e a palha vai para o fogo. E ali haverá pranto, choro e ranger de dente para todo sempre. É esse o ensinamento. Simples. Ele disse, aprendei de mim. Então, todos nós temos resposta, solução para muitos problemas, mas às vezes a gente esquece de responder a pergunta de Jesus, de quem que a gente aprendeu isso? Quem está garantindo que isso daí você está obedecendo, seguindo, servindo, acreditando, sonhando, vivendo, esperando, a garantia de quem? A palavra de Deus, ele disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra de Jesus, ele disse lá em Apocalipse, tudo está feito, esta palavra é fiel e verdadeira, vai passar os céus e a terra e ela vai se cumprir. Tudo passa, mas ela não vai passar, ela vai se cumprir. Então, na nossa vida, queridos, nós precisamos, nos nossos direcionamentos, nos nossos entendimentos, nos nossos conceitos, nas nossas decisões, para que a vida não fuja do seu próprio controle e você venha enfrentar problemas que você não vai ter como solucionar, você precisa ter esse acesso. Vinde a mim, você precisa tomar o jugo de Jesus e aprender dele. Ele veio para isso. Aprender direto aos pés do mestre. E depois de aprender aos pés do mestre, que a gente pode dizer, eu ouvi num livro, eu assisti um programa, alguém me disse, me aconselharam. Aí sim, mas primeiro você tem que aprender aos pés do mestre, porque se você não aprender, você não vai ser capacitado para fazer, e isso não é lição aprendida. Ele
Em Deuteronômio 17, 19 e 20, quando Deus escolheu um povo e chamou de Israel, ele falou, vocês têm que ter uma cópia do livro da lei e vocês vão ler isso todos os dias para que vocês aprendam a temer o Senhor. Para que eles tinham que ler o livro da lei? Duas coisas, aprender a temer ao Senhor e para que o seu coração não se eleve, não se ensoberbeça. Porque se você não temer o Senhor e se o seu coração se ensoberbecer, você vai perder o Senhor. E perdendo o Senhor, você se perdeu. Ele é o Salvador. Ele é o Criador. Não existe vida fora dele. Não existe realizações fora dele. Por isso, em Deuteronômio, é lei. Uma cópia da lei para ler todos os dias. Em Lucas 13, 26... você vai ver alguém dizendo, ficando do lado de fora da salvação, e dizendo, Senhor, nós comíamos, nós bebíamos, o Senhor ensinava nas nossas ruas todos os dias. Ele falou, mas não sei quem são. Eles sabiam que Jesus ensinava, mas não aprenderam. Participavam de alguma coisa, da festa, das ruas, da multidão. O Senhor ensinava, mas eles não aprenderam. Ele falou, aprendei de mim. 3 coisas simples para resolver todos os problemas da nossa vida, inclusive o da morte. Você já pensou se o problema da solução da morte estivesse na mão humana? Quanto que isso custaria? Quem me entendeu? Diga amém. A humanidade está tentando a longevidade. Se ela conseguir, isso tem um preço altíssimo. Jesus resolveu o problema da morte dizendo, você precisa crer no Senhor da vida. O problema da morte você resolve crendo? Quanto custa crer? Nada. Quem pode crer? Todos. Quem pode ser impedido de crer? Ninguém. Pode existir alguém que diz assim, olha, eu sou proibido de viver livre, eu sou proibido disso, sou proibido daquilo, mas não tem como alguém proibir alguém de crer, é dentro dele. Você pode ser proibido de vir na igreja, você pode ser proibido de cantar, você pode ser proibido em alguns lugares de fazer qualquer coisa, mas não tem como proibir alguém de crer. Como alguém resolve o problema da morte eterna e da salvação eterna? Crendo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Se a gente fala decor, a gente repete o tempo todo. Vinde a mim, todos vós estáis cansados. Mas a gente esquece que vinde é um convite e isso implica em vir. O convite não foi aceito, há uma brutal rejeição enquanto a pessoa não vem. Deus não entende que a pessoa está interessada na salvação que ele está interessado enquanto ela não se compromete com a sua própria salvação. Se você não coloca o teu pescoço no jugo que é para te salvar, isso é uma escolha. Nós temos que saber tudo de Deus. Ele disse, vocês precisam aprender de mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Descanso para a sua alma. Vocês encontrarão descanso, um jugo suave, um fardo leve, porque Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Não vim aqui para oprimir. Quem faz isso é a religião. Jesus falou, não vim aqui meter o dedo na ferida de ninguém, não vim aqui para condenar, não vim aqui para te esculachar com sua vida, com suas escolhas, com seus problemas. Não, ele veio para te salvar, resgatar dos seus maus caminhos e dizer, vem comigo. Vem comigo. Você está nos planos de Deus, existe um convite. Vinde a mim. Deus quer muito nos salvar, enviou Jesus para isso. Ele quer salvar a todos, mas não vai salvar a todos. Deus amou todo mundo e enviou Jesus para salvar todo mundo. Mas nem todo mundo conseguiu amá-lo e nem todo mundo será salvo. No fim da humanidade, a grande maioria que Deus amou termina experimentando a ira e o juízo de Deus. Por quê? O que houve com Deus?
Não, o que houve com eles? O que houve com eles? Recusaram o convite, não colocaram o seu pescoço e não quiseram aprender de Jesus. Quando a gente fala, olha, Jesus está dizendo isso, eles dizem, mas, sabe o que acontece? Olha, eu acho que, na minha opinião, eu já ouvi alguém dizendo, o profeta Eliseu aprendeu com Elias. Geazi aprendeu com quem? Não foi com Eliseu, por isso ele ficou leproso. Os discípulos aprenderam com Jesus. Judas aprendeu com quem? Não foi com Jesus, senão ele não teria deixado o diabo encher o coração dele. O Espírito Santo, queridos, eu quero encerrar dizendo isso. O Espírito Santo continua fazendo o que Jesus fez quando estava aqui pessoalmente. Quem crê nisso? Diga amém. Então vamos partir daqui. O Espírito Santo, ele é onipresente. Ele está presente o tempo todo em todos os lugares. Ele habita no coração de quem já venceu esses obstáculos aqui. Então ele é Deus conosco. Porque o Espírito Santo, Jesus e Deus é um só. Não tem três deuses. É um só Deus. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Perguntaram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, estou com vocês o tempo todo. Por que a pergunta, mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse, ninguém vai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, se nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que está conosco, que habita em nós, que nós podemos testemunhar a ação dele na nossa vida. Nós temos testemunhos. Na nossa história de vida aparece a pessoa do Espírito Santo. Se eu tivesse que escrever um livro da minha vida, com todas as minhas memórias possíveis, o Espírito Santo ia aparecer. Eu não tenho vida sem a aparição do Espírito Santo. Não é um livro para vender ou um livro para ensinar. Não, faça uma biografia da sua vida. Seja o mais franco possível. O Espírito Santo vai aparecer. Ele habita em nós. Ele nos levou a Jesus. E o Espírito Santo, ele continua ensinando os que aceitaram esse convite, cumprindo com os seus 3 deveres. Ele está ensinando a gente a vencer o mundo, ele está ensinando a gente a vencer a carne, ele está ensinando a gente a vencer as trevas, ele está nos guiando, ele está nos conduzindo, ele está nos confortando, ele está nos consolando. E nós estamos aprendendo dele. Mas multiplica-se na terra os aprendizes de Adão. Adão é alguém que fez pouco caso da ordem de Deus. Então tem muita gente na terra hoje que ele não é aprendiz de Jesus. Aprendei de mim. Ele é aprendiz de Adão. O que é Adão? Deus disse uma coisa, mas ele fez outra. Deus disse uma coisa, o diabo disse outra. Ele obedeceu o diabo e desprezou o que Deus disse. Então, multiplica-se na terra as pessoas que sabem o que Deus disse, mas elas não conseguem vir, tomar o jugo e aprender de Jesus. Falar, vou fazer como Jesus. Jesus é o servo obediente. Eu já disse aqui várias vezes, Jesus lidera a obediência. Ele é o filho que nasceu para obedecer. Lúcifer lidera a rebelião. A rebelião começou no céu, com Lúcifer, atingiu a humanidade e ele continua na frente. Portanto, toda rebeldia contra Deus e contra os seus ensinamentos é uma síndrome de Lúcifer. Está ali um princípio de uma síndrome de Lúcifer instaurado. Ele lidera a rebelião. Jesus é o filho obediente. Ele não tinha que estar na cruz, mas Deus planejou a cruz, ele obedeceu com humildade, ele obedeceu até o fim, ele obedeceu o plano, ele obedeceu a execução, ele obedeceu a morte, ele é o líder da obediência. Nós temos que aprender de Jesus. Porque Jesus veio para nos levar para o céu, para resolver os problemas da nossa vida.
O Espírito Santo hoje é o outro Consolador. Ele habita em nós, fazendo por nós e em nós aquilo que Jesus faria pelos seus durante o seu tempo. Amém, queridos? Eu quero encerrar dizendo que essas coisas simples, elas farão toda a diferença na nossa vida aqui e na continuação dela na eternidade. Esse vinde a mim já estava profetizado no Antigo Testamento. Ele será levantado e quem olhar para ele será salvo. Quando ele ainda não existia, alguém já profetizou dizendo, ele vai vir. E quem olhar para ele, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os povos da terra, diz a profecia. Então não importa o tipo de vida, onde quer que você viva, lembre-se sempre disso. A solução de Deus para os problemas mais difíceis da vida são poderosas e simples. Rede do lado direito do barco. Se você pode crer, ele olha para um homem que está há 38 anos na beira do tanque e diz assim, você quer ser curado? O homem complica tudo, diz, eu não tenho quem me põe, quando a água é agitada, vai outro antes de mim. Não, a pergunta é simples, você quer ser, é sim ou não? Sem argumentos, você quer ou não quer? Quero. Falou, então toma tua cama, levanta e anda. Como assim? Simples assim, levanta, toma. Você quer? Quero. Toma, levanta, toma a tua cama e anda. Simples assim, vinde a mim. Entendeu o convite? Vinde a mim? Entendi. Então vem. E o que vai acontecer? Vai aparecer na sua alma. Vai aparecer no seu interior. Vai aparecer na sua vida. Aonde o remédio não chega, onde a cirurgia não chega, onde nenhuma solução humana chega, você vai ver Jesus dizendo, eu estou aqui. É o grande Criador, é o grande eu sou. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.